noite. Muito obrigada a presença. Está todo mundo bem? Está bem quentinho aqui, viu? Bastante, deu um calor muito gostoso. Pode ser o capricho, principalmente eu já falei, quando a casa está mais cheia, né? Ele manda bastante luz. Né? É verdade, cada um é responsável pela luz que desce. E se tivesse uma pessoa, desceria menos luz. Mas como tem mais gente, tem fora os que estão assistindo pela internet, né? Muito obrigada a todos. Então, acho que deu para entender, né, como a comparação que o Sama faz de fé celestial e fé infernal. Realmente a gente sabe que tem religiões que se preocupam muito em construir hospitais, né? A messiânica, a Sama fala, como ela é da era do dia. Então, a partir do momento que entramos na era do dia, a luz foi liberada por Deus, né? E através da canalização do Jorei. Então, aqui a gente tem a graça também de não precisar de hospital e nem de remédio. Assim como o Sama fala no ensinamento, a minha vida transformou, a minha família transformou. Eu já me sinto como o Sama cita aqui, né? E eu espero que cada um de vocês também já estejam nesse momento. Se ainda não chegaram, mas porque ainda tem mácula, né? E precisa eliminar. Se estão seguindo de acordo com o que Meixo Sama fala, como está no ensinamento, eu tenho certeza que vai chegar um momento que isso vai acontecer. E eu, tempo que eu sou messiânica, que eu dedico no Jorei, eu já vi muitos milagres, né? Inclusive, se for permitido, aqui tem uma pessoa, né, falar do caso dela. Ela, 15 anos, ela tinha já epilepsia, né? Acho que todo mundo conhece. Tinha convulsões constantemente. Teve várias quedas, né? Se machucou muito. Isso foi até a fase adulta. E quando eu a conheci, ela ainda tinha epilepsia. Ela já tinha conhecido o Jorei em São Paulo, veio morar em Santos e aí acabou conhecendo a gente. E eu acompanhei todo o processo de purificação dela, mas a partir do momento que ela conheceu o Jorei, ela só ficou com o Jorei. Não fez nenhum outro tipo de tratamento, nenhum remédio para convulsão, nada. E demorou. Quantos anos? 20. 20 anos recebendo o Jorei, tendo convulsão, até que ficou curada. Isso já tem uns 10 anos, né? Ela conseguiu a cura. Então, é isso, né, que Meixo Sama fala. Você conseguir curar, não só espiritualmente salvar o corpo físico também. Porque é isso que é importante. Porque, afinal de contas, a gente veio aqui na Terra para ser instrumento de Deus. Para quê? Para construir o reino de Deus na Terra. Então, Deus colocou um pedaço dele em cada ser humano, um pedacinho, né? Que é a nossa partícula divina. Ele não colocou nos vegetais, não colocou no mineral, não colocou nos animais, só colocou no ser humano. Essa é a diferença. Porque ele queria utilizar a gente como um instrumento. Então, por isso que ele sabe tudo que a gente faz. Porque tem um pedaço dele dentro da gente, entendeu? Não dá para enganar. Não adianta nem ficar escondidinho no escurinho. Ele está dentro da gente, vai enganar como? Esse pedacinho, ele já está em contato, ele já está sabendo. Então, por isso que ele é onipresente, onipotente, né? Então, foi para isso que ele colocou. Então, quando a gente vem na Terra, ele utiliza a gente para praticar o bem, para salvar a humanidade. E nesse momento de era do dia, como a luz está muito intensa e vai aumentar muito mais, ele utiliza a gente para salvar. Como vamos criar o reino de Deus na Terra com pessoa doente, com pessoa em conflito, com pessoa com pobreza? Não tem condições, gente. Então, se cada um levanta a mão e salva uma pessoa, aí aquela pessoa salva outra e isso vai. Aí daqui a pouco está todo mundo sem doença, sem pobreza e sem conflito. E aí o reino de Deus acontece aqui na Terra.
Já as outras religiões da Era da Noite, não porque não queriam, porque não podia na Era da Noite, quem comandava eram as trevas, era o mal. Agora é o bem, é a Era do Dia, quem comanda é o sol. Então, agora é permitido que a luz desça. Por isso, o Mestre Sama fala que a messiânica é a única religião da Era do Dia. Por isso, quem está à frente da messiânica é o Deus Supremo. E para ele, não existe nada que ele não possa realizar. Então, gente, qualquer milagre que vocês queiram que aconteça, primeiro, tem que ter condições para receber esse milagre. Como que a gente tem condições de receber o milagre? Sendo útil para Deus. Né? Diminuindo as nossas máculas, elevando espiritualmente, e aí Deus utiliza mais ainda a gente, porque a gente começa a ter sabedoria e consegue ajudar mais gente. Então, dessa maneira, então daqui a pouco, quem ainda não consegue, logo, logo vai ter um lar repleto de felicidade, uma abundância de dinheiro, com paz na família inteira, com saúde, porque sem saúde não dá para ser instrumento de Deus. Como que alguém numa cama pode ser utilizado por Deus para ajudar o próximo? Então, a importância de ver que a saúde é tudo na vida da gente. Por isso que o Jorei cura, para poder ter homens, se não perfeito, quase perfeito. Porque não adianta salvar o espírito, aí o corpo está cheio de mácula e toxina, não aguenta, tem que voltar lá para o mundo espiritual. Aí o que acontece? Ele não dedicou, não cumpriu a missão que veio aqui para cumprir. Por acaso isso é vontade de Deus? Não, não é a vontade dele. Não. É que a gente plantou muita coisa ruim e está colhendo. Só que tem gente que está colhendo coisa ruim e continua plantando coisa ruim. A minha colheita depende do que eu plantei, se não nessa vida, na outra. Se eu plantei muita coisa ruim na outra vida, eu tenho que correr para colher as coisas ruins, para ter lugar para plantar coisa boa. Então, se eu plantei alface, eu não vou colher chicória, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a gente tem tempo ainda de plantar coisas boas, para fazer uma boa colheita, né? E com isso também, tudo que a gente dedica e pratica de bem, os nossos antepassados é revertido em luz para eles. E os nossos descendentes vão receber. Mesmo que eles não encontrem na religião o caminho, nem que eles não dediquem, só pelo fato da gente dedicar, isso já é passado para eles. Eles vão receber, revertido em graça. Diz que quando você pratica o mal, você vai colher o mal 7 anos. Então, se o seu antepassado praticou o mal, a sua geração agora está colhendo o que ele plantou de ruim. Mas se o seu antepassado plantou coisa boa, você vai colher agora, mesmo não fazendo nada de bem. Só que uma hora acaba, né? É tipo bônus. Você recebeu bônus dos antepassados que fizeram o bem, uma hora vai acabar. E quando acabar, começa a ter problema. Então vamos, mesmo recebendo bônus, vamos plantar para mais para frente a gente colher e deixar para a geração futura, né? Quem não quer que o filho seja feliz? Quem não quer? Não só filho, irmãos, os pais, todos, né? Então a nossa missão, como eu falei, os animais não conseguem. Não tem partícula divina. Não tem. São maravilhosos. Eu adoro bichinho, mas nunca pode ser colocado acima do ser humano. Nunca. Você ouvir de uma pessoa falar que o animal é melhor que o ser humano, chega a ser um pecado. Porque você está falando que Deus está abaixo do animal. Porque o ser humano tem partícula divina, o animal não tem. Então ele nunca pode estar acima do ser humano. Entendam bem o que eu estou falando, eu adoro bicho, nunca maltratei. Mas esse entendimento precisa existir.
Pode ter bichinho, pode gostar, cuidar bem, mas nunca, nunca. Eu entendo que tem pessoas que têm esse sentimento pelo fato de terem sido muito magoadas por algum ser humano, por não confiar no ser humano. Mas não quer dizer que são todos iguais. Na vida da gente passam pessoas boas e pessoas ruins. Mas não ficar dando importância maior para um animal do que para o ser humano. Isso está agredindo a Deus, porque Ele está dentro da gente. É isso que a gente tem que repensar, né? Cuidar de tudo que tem na natureza, foi tudo obra de Deus. Mas com certeza o ser humano, ele veio aqui como a obra-prima de Deus, ele caprichou no ser humano. Então, ele colocou o ser humano para tudo que está aqui no universo, na Terra, para servir ao ser humano. Não é o ser humano que serve a natureza, é a natureza que serve ao ser humano. Só que o ser humano está abaixo de Deus. Então a gente abaixa a cabeça, respeita a Deus e segue as leis divinas, que tudo vai dar certo. Obrigada.